E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu trouxe o segundo vídeo de Vozes do Verbo, né? Fiquei aqui, prometi para vocês que ia trazer o segundo. Eis-me aqui novamente. Olha só, no vídeo anterior, né, a gente viu que existe a voz passiva, a voz ativa, né? E a gente deu uma olhada sobre sujeito-agente e sujeito-paciente. Sujeito-agente é aquele sujeito que pratica a ação. Sujeito-paciente é aquele que recebe a ação ou sofre ela, não é isso? No vídeo de hoje, a gente vai ver a terceira voz verbal, que é a voz reflexiva, e a gente vai dar mais uma aprofundada no que é o agente da passiva, certo? Começando por ele, o agente da passiva, galera, é o termo da oração que, na voz passiva, certo, indica o ser que pratica a ação. Então, ele vai indicar ali quem praticou a ação. Ele vai sofrer a ação, certo? Mas ele vai indicar ao mesmo tempo quem praticou essa ação, certo? Esse termo ele é introduzido normalmente pela preposição, pelas preposições, né? Pela preposição pelo ou pelos, ou pela preposição pela ou pelas, certo? Então, o exemplo aqui, ó. O ladrão foi pego em flagrante pela polícia. Então, aí eu tenho o ladrão foi pego. Então, ele sofreu a ação, né? Foi pego. Por quê? Indicando que há o verbo ser no passado. E aí indica o quê? Voz passiva, sujeito paciente. O livro foi comprado por mim. O livro foi o sujeito paciente. Quem praticou a ação? Eu. No caso, o ladrão foi pego em flagrante pela polícia. A polícia praticou a ação de quê? De pegar o ladrão. Então, ela é o agente da passiva. Foi ela quem praticou a ação, certo? E o ladrão, sujeito paciente. Por quê? Ele sofreu a ação. Beleza? Ele foi pego. A apresentação dos atores foi aplaudida por todos. Então, a apresentação dos atores, eu tenho esse termo como sujeito paciente da minha oração, foi aplaudida. Então, ó, mais um exemplo aí de sujeito paciente. Por quê? Presença do verbo ser no passado, mais o particípio do verbo aplaudir. Foi aplaudida. Beleza? Por todos. Por todos aí é o agente da passiva. Quem são esses todos? As pessoas que estão na plateia, né? A gente já imagina. Então, a apresentação dos atores foi aplaudida por todos. Eu aplaudi. Então, logo eu pratiquei a ação. Eles aplaudiram. A plateia aplaudiu. Então, ela praticou a ação. Logo, ela é o agente da passiva e o meu sujeito paciente é a apresentação dos atores, certo? Então, esse é o agente da passiva, galera. O agente da passiva, não confunda agente da passiva com sujeito paciente. Já está dizendo aí, agente, ele que age, ele é que pratica a ação, certo? Então, ó, o livro foi comprado por João. O livro é o sujeito paciente e João é o agente da passiva, porque foi ele que comprou o livro. Então, logo ali, ele vai ser o agente, certo? Não confunda, por favor. Voz reflexiva, certo? A terceira voz verbal. São 3 vozes verbais, né? Voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Mas essa voz reflexiva, o que ela é? Ó, ela ocorre quando o sujeito é agente e paciente. Quer dizer, ele sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. Então, logo de início, assim, quando a gente fala isso, a gente nem se dá conta de como é uma frase com um sujeito que sofre e pratica a ação. Meu Deus, eu não sei. Sabe sim, você fala frases como essa todos os dias. É formada por um verbo mais um pronome reflexivo. Quais são os pronomes reflexivos? Me, ti, si, nos, né? Que são chamados os pronomes oblíquos. E aí, ó, os atletas se prepararam para receber as medalhas. Isso é uma frase com a voz reflexiva. Tem a presença de um pronome oblíquo ou pronome reflexivo e um verbo. Ó, os atletas se prepararam
para receber as medalhas. Ou seja, eles se prepararam, eles sofreram a ação porque eles receberam as medalhas e eles se prepararam, ou seja, eles agiram, fizeram uma ação e receberam ela ao mesmo tempo. Esse pronome, né, ele faz com que eu sofra e com que eu receba a ação ao mesmo tempo. Por isso que ele é chamado de pronome aí reflexivo, certo? Porque ele reflete a ação. Reflexivo vem disso, certo? Ó, eu me vesti lindamente para o baile. Eu me vesti. Então, logo, eu sofri e pratiquei a ação em mim mesmo, porque eu me vesti, coloquei uma roupa em mim. Eu me vesti lindamente para o baile. E aí eu tenho sujeito, agente e paciente, certo? Nós nos divertimos muito no parque ontem. E aí, mais um exemplo de frase na voz reflexiva. Nós nos divertimos, né? Se fosse colocar essa frase numa linguagem coloquial, a gente falaria a gente se divertiu. Está na voz reflexiva do mesmo jeito, porque é presença do pronome se aí. E aí a gente tem uma frase na voz reflexiva, certo? Sujeito, agente e paciente. É o sujeito que sofre e recebe a ação. E ele só é presente aonde? Na voz reflexiva. Beleza, galera? Então, é isto, gente. Ó, caso vocês ainda não tenham visto o primeiro vídeo, vou deixar ele aqui em cima, certo? Voz passiva, voz ativa, para vocês darem uma olhada, para vocês se inteirarem mais do assunto. E aí, em seguida, vocês podem vir para esse aqui de novo, certo, galera? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.